Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja novamente muito bem-vindo ao nosso desafio 365 dias e na aula de hoje a gente vai falar sobre o conceito de você utilizar os punhos para estar socando em um ambiente urbano. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando se trata de efetuar golpes traumáticos utilizando as nossas mãos fechadas para o ambiente urbano. Por que isso, Flávio? Porque socar na rua é sim diferente de você socar em uma modalidade de combate, principalmente aquelas que são voltadas ao esporte. E eu te digo por quê. Parece meio contraditório, fala, pô, mas socar não é socar, jab não é jab, direto não é direto. Em teoria sim, mas a gente precisa levar em consideração alguns fatores que podem fazer toda a diferença, perfeito? E a principal delas é a questão do equipamento. Então você treinar com o equipamento faz toda a diferença na hora de você realizar um golpe traumático, principalmente com as suas mãos fechadas. Eu não estou dizendo que não utilizar equipamento é bom ou é ruim, ou utilizar equipamento é bom ou é ruim. São coisas diferentes e você precisa estar presente para isso, que são coisas diferentes e que dependente do ambiente a qual você se encontra, isso pode te ajudar ou te prejudicar de alguma forma. Então, por exemplo, quer ver? Vou colocar um exemplo aqui bem visual, né? Que fica fácil compreensão para você entender essa ideia. Porque algumas pessoas falam, ah, Flávio, mas é a mesma coisa, porque eu vou socar, porque eu faço boxe, porque eu faço Muay Thai, porque eu faço, enfim, qualquer outra modalidade aí que envolva socar. E se eu precisar usá-la na rua, eu sei exatamente o que fazer, eu sei exatamente a técnica, eu sou muito bom nisso e tá tudo bem. E eu acredito que você realmente seja bom no que você faz. Porém, a gente tem alguns detalhezinhos que são tão relevantes quanto para realizar uma boa execução, que às vezes passa de forma despercebida devido a você estar com o equipamento. Então, novamente, não estou dizendo que você usar o equipamento é uma coisa ruim, mas devido ao equipamento, ele mascara algumas coisinhas que você precisa estar presente, você precisa prestar atenção nisso para que, quando você precisar utilizar um golpe traumático com as mãos fechadas em um ambiente urbano, isso não acabe se voltando contra você, perfeito? Então, vamos lá, imagina o seguinte, imagina que você vai começar a dar uns socos na parede, pode ser essa aqui mesmo, tá? Você começa a dar socos fraquinhos, vai batendo ali de levezinho, beleza, né? Aquilo começa a dar uma incomodada, show! A gente começa a aumentar a intensidade como? A gente pega, sei lá, pode ser um travesseiro, uma espuma, alguma coisa e coloca nessa parede e eu falo para você socar mais forte. Você vai conseguir? Provavelmente. Eu coloco um segundo travesseiro ali e falo agora só que com ainda mais intensidade. Você começa a socar mais forte, mais forte, mais forte e cada vez mais forte. Você vai gerando essa força extra, você vai gerando essa potência a mais no seu golpe traumático. E até aí, perfeito. O mesmo valeria se fosse um saco de areia ou algo semelhante, né? Mas, só pra gente não fugir muito essa ideia. Você começa a ganhar mais força e mais velocidade. E aí tá lá a sua proteção, os seus travesseiros aqui, você começa a socar, 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 socar. E aí, em um determinado momento, em um determinado tempo, você continua socando cada vez mais forte, cada vez mais rápido e, sem aviso prévio, eu tiro esses dois travesseiros e você vai com toda aquela sua força e energia na parede. O que acontece com a sua mão? Muito provavelmente você vai acabar machucando ela. Por quê? Porque você estava condicionado a um ambiente, certo? E foi submetido a um outro completamente diferente. Embora seja semelhante, afinal você estava socando praticamente a mesma superfície, a única diferença é que você tinha uma camada protetora antes, com a qual impedia que você destruísse a sua mão. Isso é o equivalente aos equipamentos, às luvas, bandagens e etc. Só que o maior problema não está somente aí. Então a gente basicamente tem dois problemas que podem influenciar em você acabar se lesionando de forma acidental em uma situação de ambiente urbano, que seria o condicionamento e a posição anatômica das suas mãos, do seu punho, na verdade, em relação ao seu antebraço. Então, primeiro vamos colocar essa questão do equipamento. Melhor, vamos colocar no alinhamento dos ossos aqui, que aí ele complementa a questão do equipamento. Então, assim,
aqui no nosso punho a gente tem os nossos ossos do carpo, do metacarpo, certo? Junto com a sua extensão dos ossos do meu antebraço, o rádio e a ulna, certo? Então esse aqui é o meu osso do rádio e aqui é a minha ulna. Quando eu aplico um soco, certo, em linha, o ideal é que eu faça isso de forma que eu alinhe, certo, tanto o meu osso do rádio quanto da minha ulna com os ossos do carpo e dos meus metacarpais aqui, certo? Eu faço esse alinhamento de forma que a energia seja distribuída por igual. Então, quando eu sofro algum tipo de lesão, algum tipo de trauma, essa energia é dispersada de forma mais, como posso dizer, mais proporcional, gerando lesões menores. Não quer dizer que só porque você vai estar fazendo esse alinhamento, quer dizer que você não vai se machucar, muito pelo contrário. Lembra lá da física, ação e reação, bem simples. Então se você está socando a parede, é como se a parede estivesse te socando de volta, logo vai sim existir esse dano, mas vai ser diminuído porque a força vai ser distribuída entre o alinhamento dos seus ossos. Perfeito. Repara aqui, ó, vou deixar ele bem retinho, tá? Então tá aqui meu rádio, minha ulna está alinhado aqui com o meu punho. Repara aí que eu posso fazer isso aqui e isso aqui. Viu minha mão mexendo? Isso é o que a gente chama de desvio radial e desvio ulnar. Aparentemente não parece ser uma coisa muito grande assim, né? É um leve desvio ali, não tem tanto efeito. Mas agora aplica isso com força e energia gerando esse desvio. Seja desvio radial, certo? Radial ou ulnar. Isso pode sim destruir o seu punho, pode gerar ali uma lesão, pode romper um ligamento, pode quebrar sim algum osso ou alguns ossos, certo? Isso é perfeitamente plausível, principalmente quando você coloca mais energia nisso. Faça esse teste, né? Coloca lá a superfície na parede, começa dando pequenos soquinhos ali, você vai ver que conforme você vai aumentando a força, começa bem devagar e vai aumentando, e aí isso vai começar a gerar ali um impacto. Então, ter esse cuidado com o desvio radial e o desvio ulnar na hora de você executar esse tipo de traumático faz toda a diferença na hora de você colocar, né, um soco aí na cara do seu agressor. Segundo ponto é a questão do equipamento através disso. Então assim, você treinar apenas de luva ou apenas treinar socando saco de areia, né, você querendo ou não, ou né, um exemplo mais para nós do ambiente urbano, pior, tá? Quando a gente fala disso de esporte não faz diferença, mas para nós do ambiente urbano, onde o cara treina no saco, né? E de luva ainda, é ainda pior, porque você vai estar colocando mais e mais e mais camadas de proteção. Então assim, normalmente a gente não se preocupa com essa questão do desvio ulnar ou radial, principalmente uma modalidade esportiva. Por quê? Porque o próprio equipamento cuida disso pra gente. Então você coloca a bandagem lá, já deixa ele um pouco mais fixo, depois coloca a luva, onde você passa ali, né, o velcro ao redor do seu punho ali e tal, então ele deixa mais rígido, o que quase que não permite esse tipo de movimento estando com o equipamento. Então você começa a não se preocupar tanto em saber se o seu punho está alinhado com os ossos do seu antebraço. Então, além de você ter camadas e camadas de proteção acolchoada, o que impede ainda mais de você dilacerar a sua mão, certo? Então assim, como eu falei, não é que seja uma coisa ruim, você apenas deixa isso de lado por não precisar se concentrar nisso, mas se você leva isso para um ambiente urbano, faz muita diferença. Então assim, se você tem a intenção de lutar, se você tem a intenção de lutar não, né? Mas assim, se você pretende executar bons traumáticos, né, com maestria, caso você precise se envolver em um conflito no ambiente urbano, é interessante sim que primeiro você treine, né, essa anatomia do soco de forma correta, perfeito? E depois eu dou um bisuzinho para você entender melhor como é que funciona isso. E também que você treine de vez em quando, claro, não precisa ser sempre, não precisa ser toda hora, não precisa ser sempre bruto no seu treinamento, mas assim, de vez em quando você treine em superfícies não tão macias assim. Então assim, às vezes, como eu falei, o exemplo de você ficar dando alguns socos ali na parede, isso vai te ajudar a criar esse condicionamento. Não é para destruir a parede, não é para quebrar a mão na parede. Você começa devagarzinho e vai aumentando a intensidade aos poucos. Começou a incomodar a mão, para!
para. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Vai aumentando a intensidade. Começou a incomodar. Para. Senão você vai arrebentar a sua mão de forma desnecessária. Pagar flexões com o punho cerrado lá também, lá no chão, só vale se for no chão duro mesmo, tá? Grama, colchão, colchonete, tatame, aí não serve de nada. Tem que ser na pedra, tem que ser no asfalto, tem que ser na brita, tem que ser, enfim, tem que ser uma superfície dura, perfeito? Aí você também vai ganhando esse condicionamento. Não precisa lá pagar 100, 200 flexões, não, paga ali 2, 3, vai incomodar no começo, aí você vai aumentando, chega umas 10, 15, ali tá bom, faz umas 10, 15 por dia, tá ótimo, é só para condicionar, não é para você ser bicampeão mundial em pagar flexão, não é o objetivo. Lembra lá que a gente já falou sobre o condicionamento físico em uma modalidade de combate voltado ao ambiente urbano? Então, o mesmo princípio. Agora, só pra gente fechar, como é que eu treino isso de forma correta no alinhamento dos meus ossos? Nesse mesmo exercício que você vai usar na parede, você simplesmente vai encaixar a sua mão lá, certo? Deixando ela bem retinha, basta você olhar aqui por cima mesmo e você vai saber que ela está reta. E vai começar a dar esses pequenos socos na parede. Após ali uns 4, 5, 6, talvez 10, você vai dar uma olhada na sua mão e você vai ver aqui que nos seus nós, né, o pessoal chama de nós, você vai ver que vai ter mudado a coloração. Não interessa qual cor, tá? O importante é que vai ter alguns destaques na sua mão. Quer ver? Vou fazer isso agora. Tá, vamos lá. Então, a ideia não era prolongar muito esse vídeo. Legal. Ó, já mudou aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver, consigo focar aqui. Viu que já mudou um pouco a cor, perfeito? Quando eu estou treinando essa questão do soco, o ideal é que a minha potência do soco fique nesses 3 primeiros dedos, nessas 3 primeiras falanges aqui. Então seria 40, 40, 20%. 40, 40, 20%. 40, 40, 80, mais 20, 100%. Esquece o dedo mínimo. Esquece o dedo mínimo. Se você estiver socando e estiver ficando marcado o dedo mínimo, quer dizer que você está usando o dedo mínimo para traumatizar. E não sei se você sabe, mas o dedo mínimo ele é responsável por mais ou menos 50% da força da nossa mão. E se você luxar ele, quebrar, machucar, ferir, deslocar, enfim, quase que 50% da força da sua mão vai embora junto com ele. Então deixa ele bem de lado mesmo, certo? Usa aqui 40, 40, 20%, concentra aqui. E aí você vai controlando isso conforme o seu treinamento. Então se você notar aqui, ó, aqui ele pegou bem, deixa eu ver se consigo focar aqui de novo, bem concentrado aqui no meio, bem de levezinho aqui. O ideal seria que eu ajustasse um pouquinho mais para o lado para ficasse um pouquinho mais de coloração aqui, aí ia dar uma boa distribuição aqui. Se aqui ficar muito colorido, certo? Mudar muito de cor aqui e aqui pouco, quer dizer que eu estou fazendo desvio radial, quer dizer que eu estou levando esse desvio aqui. Se eu estiver acertando o meu mínimo, quer dizer que eu estou fazendo desvio ulnar. Isso pode acabar me prejudicando a longo prazo, perfeito? Então essa é uma forma não apenas de você condicionar o seu traumático, condicionar o seu soco, mas você também se autocorrigir, coisa que quando você está de equipamento você não consegue ver. Então você vai estar de luva, pode estar socando, você tira a luva, não tem nada nas suas mãos, então você não consegue criar essa correção, essa memória aí muscular, né, como o pessoal gosta de chamar. Perfeito? Então essa é a ideia, então treine isso, execute isso e qualquer dúvida eu estarei sempre à disposição. Sugestões de temas, você já sabe, coloca aqui embaixo, dúvidas, coloca aqui embaixo ou manda para mim e a gente vai conversando a partir daí. Perfeito? Então um forte abraço e eu te vejo amanhã na nossa próxima aula. Mabuhay!